Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, iniciando um novo mês, iniciando um novo tema. Esse mês nós vamos explorar a coletânea de preces que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, capítulo 28. A proposta dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo é nos ensinar a fazer uma prece honesta, sincera, que é um diálogo que nós temos com Deus, né, e com seus trabalhadores, que são os nossos guias espirituais, o nosso anjo guardião, né? E aí, quando a gente vai no capítulo, a gente vê uma série de preces que são sugeridas para diversos assuntos, onde cada passagem que tem uma prece inicia com um prefácio, introduzindo o tema, nos trazendo reflexões sobre o que significa esse tema na nossa vida e depois vem a proposta da prece. De novo, a proposta dessa passagem do Evangelho não é para que a gente sempre faça a prece pronta. Pelo contrário, os Espíritos nos ensinam que a melhor prece é aquela que é sincera, que vem do nosso coração. É um papo bem verdadeiro com o Pai, para que elevemos a nossa mente a Ele, abrindo, né, espaço mental para receber a influência do alto, que nós recebemos através dos pensamentos e das intuições. Mas essa passagem da prece nos oportuniza justamente compreendermos como é uma prece verdadeira, né? É como ser verdadeiro numa prece. Ainda mais porque muitos de nós estão acostumados a fazer preces, né? Orações que já existem, né? E tudo bem, elas são válidas, claro, principalmente quando a gente faz de maneira raciocinada, porque às vezes a gente vai na decoreba ali, né? Ai, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja... E aí a gente não se concentra realmente na mensagem. E por esse motivo, esse capítulo começa falando da prece do Pai Nosso, né? Que chama aqui oração dominical. Aí é bem legal, eu sugiro a leitura, porque ele vai trazendo as passagens da oração e explicando cada uma delas. É bem bacana. Mas hoje nós vamos começar explorando a parte 4 desse capítulo, que fala das preces por aqueles que não estão mais na Terra, começando por alguém que acaba de morrer. E aí, a cada semana, a gente vai explorando uma prece específica desse tema. Preces por aqueles que não estão mais na Terra. Então, como eu disse, quando a gente começa a falar de uma prece específica por alguém que acaba de morrer, existe o prefácio onde nós somos orientados a compreender, né, o tema na nossa vida e dialogar com Deus sobre isso. E aí, depois do prefácio, ele traz algumas opções de prece, às vezes uma, às vezes duas, às vezes três, tá certo? Então, vamos lá. No prefácio, é dito assim, olha, as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas tem ainda por efeito ajudar o seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação que segue sempre a separação e tornar o despertar mais calmo. Ora, é a morte? Como despertar? Estamos falando do desenlace do corpo físico e o despertar da vida espiritual, da liberdade da vida em espírito, que não precisa dessa matéria bruta para interagir no mundo, né? E aí, ele traz aqui, como uma das opções de prece, eu vou fazer a leitura e a gente vai explorando um pouquinho. Ele tem duas opções, mas eu vou ler a primeira, tá bom? E diz assim: Deus Todo-Poderoso,
que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de... Aí ele põe aqui o nome da pessoa, que a gente vai dedicar, né? Que vindes de chamar para vós. Onde eu estou reconhecendo que a decisão desse desenlace é do Pai. E eu estou tendo um ato de respeito, né? Porque eu estou dizendo a Deus que eu quero rogar pela misericórdia dele, né? Para a alma que ele decidiu levar. Então, eu estou respeitando essa decisão divina. E aí continua: possam as provas que ele ou ela suportou na terra lhe serem contadas e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Por que as penas que ainda pode experimentar como espírito? A gente já falou aqui em alguns dos nossos episódios onde exploramos o tema da morte, que quando a gente desencarna exatamente no mesmo estado psíquico e emocional que estávamos nos últimos minutos, nos últimos segundos da vida física. Então, se eu estava num momento de muita revolta, eu desencarno, me percebo sem estar presa ao corpo físico e ainda em revolta, né? Se eu estava em paz, eu desencarno e me percebo em paz. Então, quando aqui é dito que temos o desejo de abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito, eu estou reconhecendo o livre-arbítrio, né? E que, a depender do estado que o espírito está, pode ser que ainda não seja fácil para ele. Por quê? Nós nos sintonizamos com a frequência compatível à nossa mente e aos nossos sentimentos. Então, se eu estou revoltada, eu estou em perturbação, é natural que ao desencarnar eu ainda vivencie experiências perturbadoras. Não porque tem um juiz ali dizendo você vai para a direita ou você vai para a esquerda, você vai para cima ou você vai para baixo, mas pela própria lei de atração, né? A gente ainda faz um comparativo quando nós falamos da influência que nós vivenciamos nessa sintonia de energia no mundo, que se eu quero ouvir samba, eu sintonizo no rádio aquela estação que toca samba, né? Se eu quero ouvir rock, eu sintonizo no rádio aquela estação que toca o rádio, né? Então, a frequência em que eu tô é aquela em que eu sintonizo através das minhas intenções, tá certo? E aqui é legal porque quando eu estou dizendo isso a Deus, eu estou reconhecendo a sua lei, né? Eu estou dizendo, Pai, eu sei que se este espírito está numa frequência elevada, numa frequência harmonizada, ele vai usufruir desse bem-estar. Mas eu também sei que se não estiver, ele vai usufruir das perturbações naturais do próprio pensamento e sentimento que ele está. Então, estou aqui pedindo que seja amenizado isso, né? Que ele receba as minhas boas intenções, as minhas energias elevadas, para que tenha essa experiência abrandada, abreviada, consiga, então, absorver as reflexões que lhe são necessárias para que ele se permita seguir em harmonia. E aí continua, bons espíritos. Olha aqui a gente falando com os guias, né, espirituais, que viestes recebê-lo. E vós, sobretudo, seu anjo guardião, assisti-lo para ajudá-lo a se despojar da matéria. Dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las, para apressar o seu adiantamento para a vida eterna feliz. Esse parágrafo
É exatamente onde eu estou reconhecendo que o processo do desenlace pode ter 2 caminhos, o do apego e da libertação. Quanto mais apegado está aquele espírito no processo da morte, mais difícil é a sua libertação, porque o próprio apego à matéria, à vida física, ao corpo físico, faz com que os desenlaces fluídicos sejam mais trabalhosos. E às vezes o processo da morte dura muito mais tempo do que necessário. E ele fica mais tempo em sofrimento. Então, nesse parágrafo, nós estamos pedindo que os guias espirituais desse irmão e seu anjo da guarda o ajude a se libertar, o ajude nesse processo de desapego, de aceitação dessa libertação e possa então seguir com a orientação desses guias para que dê continuidade à sua vida, né? E ao seu processo evolutivo e de amadurecimento. E aí continua. Aí cita o nome da pessoa, fulano. Vindes de reentrar no mundo dos espíritos, e entretanto estais aqui, presente entre nós. Vede-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível. O que a gente está dizendo aqui para a pessoa que está no processo de morte, meu irmão? Você está num desenlace do corpo físico e olha só, continua nos vendo. Continua sentindo isso aqui, porque a vida continua. Você somente está se desvinculando do corpo físico. E aí continua. Deixastes o grosseiro envoltório, sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservastes, senão o envoltório etéreo, né? Que a gente chama que é o perispírito. É um corpo fluídico que nos acompanha mesmo após a morte física. E aí fala, né, esse envoltório é etéreo, imperecível, inacessível aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis da vida dos espíritos. E essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Então, nós estamos aqui elucidando, né, esse espírito de que é um benefício o desenlace, olha só, né, a gente associa a morte a uma coisa, assim, muito dolorosa, porque quem fica sente saudade, sente a falta, mas para o espírito que vai é uma libertação, ele não vai mais precisar viver as doenças que só o corpo físico traz, as limitações que só o corpo físico traz, as vicissitudes que estão no corpo físico, né, como diz aqui. E aí continua, não tendes mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podeis, de hoje em diante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Por que nas trevas? Porque nós que estamos aqui encarnados continuamos na contínua missão de vencer os nossos desafios, da autossuperação, do exercício constante, né, de sentir a dor, de sentir o desconforto, de ter que desconstruir nossos padrões para construir algo novo. E esse espírito não, esse espírito que desencarnou agora segue, né, numa outra proposta, não de viver as provas e expiações, mas de revisar a experiência, né, no início aqui da prece até fala isso, né, que ele assiste ao que aconteceu para revisar, para tirar conclusões de onde ele foi bem-sucedido, de onde ele não conseguiu alcançar aquilo que ele queria como processo evolutivo. E aí continua, e percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém nosso corpo material, semelhante para nós a um pesado fardo. Aí vem uma parte que eu acho sensacional, acho que é um parágrafo mais bacana dessa passagem, que diz assim:
o horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós, né? Quer dizer, você vai sair desse olhar, dessa visão de tempo limitado que a gente tem, que um dia tem 24 horas, que tem manhã, tarde e noite, enfim. Então, o horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós. E, em presença de tanta grandeza, compreendereis a vaidade dos nossos desejos terrestres. Quer dizer, você vai passar a enxergar com mais clareza os reais valores da vida. E aí você vai olhar para os comportamentos que você teve e vai entender onde estava a sua vaidade, né? Quantas decisões você tomou mais focado ou focada na vaidade do que nos reais valores da vida. Então, ele diz: compreendereis a vaidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis das quais os homens fazem as suas delícias. E aí ele continua explicando sobre o que é a morte e desejando a esse espírito a melhor experiência possível que ele possa ter após esse desenlace. A prece não termina aqui, mas eu trago justamente uma parte dela para compreendermos a proposta dela. Fica o convite para que você faça a leitura dessa prece em casa como um processo de aprendizado, né? Percebe que essa passagem nos ensina a ter uma linguagem honesta com Deus, né? Quer dizer, não há vitimização na prece. Não há dramatização na prece. Por mais que eu esteja em dor pela saudade, pelas consequências que essa ausência vai causar na minha vida, isso não impede de eu ser lúcida frente às verdades da vida, em que esse irmão está indo porque Deus decidiu, e ele é o pai, ele é quem decide mesmo, né? Que se ele decidiu é justo e bom, e estou desejando a esse espírito que não sofra com isso. Eu vou ficar, eu vou trabalhar a minha dor, eu vou trabalhar meu desapego, e porque eu continuo nos meus desafios existenciais. Mas a esse irmão eu desejo a libertação. Perceba a riqueza da proposta dessas preces no Evangelho, que vem nos orientar sobre a consciência que precisamos ter da verdade frente às situações. Porque às vezes a gente entende a teoria, né, quando estamos falando dela, mas aí quando a gente vai viver ela, a gente esquece. Não. Quando vamos viver, é a hora de resgatarmos essa reflexão real. Semana que vem continuamos, então, explorando essa parte das preces. Até lá!